Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando a partir de agora o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão ao vivo pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos conversar com o diretor do Instituto Futura, José Luiz Urrico. Ele é especialista em leitura de pesquisas eleitorais e vai fazer uma leitura da conjuntura política dos municípios capixabas, da região metropolitana, também do Espírito Santo e também a nível Brasil. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje conversando com o diretor do Instituto Futura, que é um instituto que realiza pesquisas eleitorais, José Luiz Urrico. Bem-vindo ao programa Jogo Limpo, José Luiz. Obrigado pelo convite e vamos fazer uma conversa interessante aqui. Vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. José Luiz Urrico, como a gente disse, é o diretor do Instituto Futura, um instituto que realiza pesquisas eleitorais, né, e consegue fazer uma leitura muito clara de hoje dos cenários que nós temos a nível Estado, José Luiz. Eu queria começar o programa com o senhor comentando um pouquinho desse cenário que a gente vê da política a nível nacional, né? O Brasil vive uma crise, mais do que política, uma crise institucional? Eu não diria para você que vive uma crise institucional. Eu acho que nós vivemos uma crise política muito grave, até porque os políticos que poderiam resolver essa crise de uma forma ou de outra estão enrolados. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, são políticos que hoje estão envolvidos aí na Lava Jato, né? E a presidente da República, que se elegeu com um discurso, faz uma gestão com um discurso muito diferente do que o que ela prometeu. Então, nós entramos numa crise política que vem sendo piorada pela crise econômica, porque o que a população mesmo sente e o que ela reage muito é quando dói no bolso. E está doendo no bolso. Nós, depois de 20 anos, temos a inflação de volta, podemos chegar a 2 dígitos de inflação e não temos políticos que deem conta de segurar o processo como tivemos há 20 anos atrás, quando tiramos o colo da presidência da República. Naquele momento, o Brasil tinha muitos políticos de expressão e ali foi possível montar uma estratégia de não deixar o país, muito pelo contrário, não deixar o país cair. Muito pelo contrário, nós conseguimos ter uma estratégia de acabar com a inflação. Tivemos 2 eleições que o Fernando Henrique ganhou e que ele trabalhou muito em cima dessa questão da inflação e estabilizou bem o país. Aí tivemos o primeiro governo Lula, que foi um governo muito interessante do ponto de vista de estabilização, mas depois do mensalão ele teve que fazer uma série de acordos políticos, mudou a estrutura da economia e agora no governo Dilma isso aprofundou e estamos vivendo uma crise muito grave, tanto econômica quanto política, mas não diria para você que é crise institucional não, até porque as instituições estão funcionando. O senhor acha que ela não pode vir a se tornar uma crise institucional se continuar no ritmo que nós estamos? Eu acho difícil, porque as nossas instituições estão se mostrando independentes. O Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, de alguma forma, o Tribunal de Contas pertence ao Legislativo. Quer dizer, as instituições estão funcionando. Elas têm uma crise muito por conta das pessoas, das personalidades. E isso realmente é muito complicado. Ou seja, você tem uma presidente que não governa, né? Uma presidente que hoje entregou o governo dela para o ex-presidente Lula, para o presidente do Congresso, Renan Calheiros, e para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está ferido de morte, mas ninguém sabe quando é que ele vai morrer, né? E enquanto não morre, ele tem muito poder. O senhor acredita que, até voltando à sua fala inicial, o senhor acha tão muito improvável que a gente, com esse cenário político, né, que a gente vive, o impeachment da presidente Dilma? O senhor acha que isso é muito improvável? Eu acho que o impeachment só vai acontecer se o povo for para a rua. O Congresso, ele é muito suscetível à pressão popular. Então, se você tiver movimentos na rua fortes, igual tivemos em julho de 2013, igual tivemos em março desse ano,
aí o impeachment pode voltar à cena. Mas por enquanto não tem clima para ter impeachment. O que é pior, porque você tem um clima onde o governo não governa e nós não temos uma solução. O ideal é que ocorresse ou uma coisa ou outra coisa. Ou a presidente Dilma consegue se fortalecer e volta a governar, ou o Congresso, com o ronco das ruas, como o pessoal fala, arruma uma solução política para esse processo. Porque o que nós estamos hoje é com desgoverno, sem ter de onde tirar um movimento que possa resolver isso. Agora, o senhor acredita, Zé Luiz, que eu penso que o próprio presidente da Câmara, né, o presidente Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, ele está muito sem legitimidade também diante de tantos escândalos que o envolvem. Ou seja, falta legitimidade dele também para encabeçar o processo de impeachment, já que ele seria a figura responsável por puxar isso? Na questão popular, eu não tenho a menor dúvida, ele não tem credibilidade nenhuma. Só que ele domina a Câmara Federal. A gente não pode nem dizer porque ninguém sabe a forma que ele tem esse domínio. Mas ele tem o domínio. Você vê que tanto a oposição quanto o governo estão tentando negociar acordos com ele, ou para começar o impeachment, ou para o governo se estabilizar. Ele realmente tem muita força. Agora, vai cair? Vai cair. Quando? Aí depende. Ainda não sabemos. Eu acho que a situação dele se agravou muito nesse fim de semana. Então a gente tem que ver como é que o Congresso, a partir de amanhã, vai trabalhar esse agravamento das provas contra ele. São muitas provas que são apresentadas. São muitas provas. Assuntos graves, temas graves. Temas graves, dinheiro do petrolão, essas coisas todas, conta na Suíça. Isso é muito complicado. Ou seja, para ele está vivendo um momento de muita turbulência aí política e a gente não sabe como que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Exatamente. É muito complicado. Certo. Tá certo, Zé Luiz. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando aqui, batendo um pouco mais sobre política com o Zé Luiz o Rico, diretor do Instituto Futura, aqui no programa Jogo Limpo. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o diretor do Instituto Futura, José Luiz o Rico. José Luiz, no primeiro bloco a gente comentou um pouquinho sobre esse cenário de crise política que está deixando os políticos aí, principalmente lá em Brasília, uma situação muito complicada. Na verdade, a cabeça deles não deve estar muito boa não, porque o cenário não está fácil. O cenário em Brasília está muito complicado e eu acho que o maior problema que nós temos hoje é nós não vemos uma liderança expressiva que consiga resolver a situação. Não é um cenário fácil, infelizmente, não é um cenário fácil. Pode ser que a gente passe 3 anos sobre esse cenário, o que é um negócio, vai ser horroroso para o país. Né? Vai ser muito complicado, a gente espera que isso se reverta antes de daqui a 3 anos, que a gente vai ter uma nova eleição presidencial. Agora, vindo um pouco para nível estadual, né? A gente, juntamente com a presidente Dilma Rousseff, também aqui no estado, foi eleito o governador Paulo Artung, né? Ele derrotou o ex-governador Renato Casagrande numa campanha muito tumultuada, um processo muito difícil, né? Foi os meios de comunicação, inclusive, anunciavam que seria uma campanha que deixaria muitas dores, né? Uma campanha dolorida. Como que o senhor analisa esse momento? Foi uma campanha muito dolorida, acho que deixou muitos feridos no caminho, né? Infelizmente, o processo eleitoral, não só aqui no Brasil, mas o processo eleitoral de uma democracia, ele acaba, em alguns momentos, indo por caminhos que não devia ir, né? E aí o processo do marketing eleitoral, ele não é um processo racional. Ele é um processo emocional. E a partir de um processo emocional, as pessoas, os candidatos e as equipes de marketing, principalmente, ficam preocupados não em como é que eu vou conquistar o voto do eleitor. Só fica com esse tipo de preocupação normalmente quem está na frente.
quem está atrás, as equipes de marketing ficam preocupadas com o seguinte: como é que eu faço esse candidato que está na frente perder a credibilidade? Como é que eu tiro o voto dele? E via esse processo você acaba entrando num nível de acusação que fica um negócio complicado, né? E aí a discussão deixa de ser uma discussão de como é que eu vou melhorar o processo do governo estadual para a população, e passa a ser uma discussão de você fez aquilo, você fez isso, quer dizer... Acaba entrando muitas vezes até no âmbito pessoal, né? A disputa acaba descambando para o âmbito pessoal e aí não tem jeito, e aí deixa dor, machuca, né? Sempre deixa machucado, né? Umas feridas aí em aberto. É. O senhor avalia esse primeiro momento do governador Paulo Artung? O governador, ele, como o senhor disse, né, iniciou sua fala, ele pega um momento de crise econômica um pouco difícil. Como que está essa gestão do governador Paulo Artung a nível de aprovação da população, nesse primeiro momento? O governador Paulo Artung é muito hábil, né, e ele percebeu a crise econômica, que podia ser uma crise muito grave, e já entrou com o pé no freio. Não vou nem dizer que entrou pisando no freio, não. Não, já entrou com o freio atolado. Ele segurou a máquina, tem feito poucos gastos, né? Tem, na medida do possível, controlado o que é possível controlar, no sentido de se preparar para a saída da crise, né? As crises, elas são muito ruins, mas quem consegue se equilibrar durante ela, quem consegue fazer uma gestão bem pensada, bem planejada, quando o movimento da crise, quando a crise acaba, esse gestor está em condições de pisar fundo no acelerador. Do mesmo jeito que eu falei que ele entrou com o pé atolado no freio, a hora que a crise acabar, se a crise não se aprofundar mais ainda, que a gente espera, o governo do Espírito Santo certamente vai estar preparado para pisar no acelerador. O senhor acha que essa campanha que nós falamos que foi um pouco tumultuada pode gerar problemas para o governador, talvez numa futura? Ele já se antecipou que não será candidato à reeleição, mas caso ele queira ser candidato à reeleição, o senhor acha que o ex-governador Renato Casagrande vindo para a disputa, essa campanha ela volta a se acirrar diante de uma campanha dolorida que ficou lá atrás? Aí eu acho que daqui a 3 anos, muita água para passar debaixo da ponte, né? Eu não sei se teremos a mesma disputa eleitoral entre os dois candidatos. É evidente que se isso ocorrer, nós vamos ter uma tendência a repetir a guerra, né? Porque tem muita mágoa no processo. Então, não será simples, apesar de que as mudanças que estão sendo feitas são mudanças que, de alguma forma, vão transformar as campanhas, porque nós teremos menos dinheiro, nós teremos campanhas de televisão que tendem a ser mais simples, então isso pode dar um foco diferente para o processo eleitoral. Mas se os dois forem candidatos, é evidente que algumas coisas da campanha anterior podem ressurgir durante a campanha. Nós já tivemos pesquisas desse primeiro momento ou ainda não? Ainda não foram Não, para o governo estadual não. Nós tivemos pesquisas para os municípios. Para os municípios. O governo estadual não tivemos ainda. Já prevendo já as eleições do ano que vem. Já olhando para as eleições do ano que vem. Então vamos falar um pouquinho sobre esse cenário das eleições para o ano que vem. Vamos, lógico, falar um pouquinho dos municípios e também deixando claro para o nosso telespectador que a gente aqui não pretende antecipar o processo eleitoral, que é daqui ainda, vai ser no ano que vem ainda, mas a ideia é que a gente analise um pouco esse cenário e mostre como está a situação dos municípios, dos governantes, de quem foi eleito e como que a população enxerga, já que o Instituto, as pesquisas servem para isso, né? Para avaliar a gestão de cada um deles. Na verdade, era até bom que a população se desse conta do que são as pesquisas. A pesquisa não é urna. As pessoas têm que compreender isso. Quando a gente faz as últimas pesquisas em cima do processo eleitoral, sempre tem um número de indecisos, quase sempre, a maioria das vezes, um número expressivo de indecisos capazes de definir a eleição, de inverter aquele resultado da pesquisa. Quando a gente apresenta a pesquisa com 4, 5, 6 pontos de diferença,
entre um candidato e outro, nós temos 20%, 15% de indecisos. Esses 15%, 20% de indecisos podem decidir a eleição para quem está atrás na pesquisa. Isso é uma coisa que os institutos não controlam. É certo que a maioria das pesquisas acerta o resultado. Você pode trabalhar aí com mais de 90%. Mas o que acaba vindo para os institutos de pesquisa são aqueles menos de 10% em que as pesquisas não acertam o resultado. E outra coisa que a gente precisa ver, pesquisa tem 2 critérios técnicos. Um que a gente chama de margem de erro, que é um critério técnico que a gente utiliza para dizer aquele resultado ali que está colocado, por exemplo, nós dissemos que o candidato vai ter 52% de intenção de voto, ou seja, ele vai se eleger em primeiro turno. Mas se a margem de erro daquela pesquisa é 4 pontos percentuais, significa que ele pode ter 48. Ou seja, significa que ele pode não se eleger no primeiro turno. E o segundo colocado passa a ter chance. Que o segundo colocado passa a ter chance e que possa haver um segundo turno. Isso ocorre com muita frequência. Na eleição de Vitória mesmo aqui em 2012, nós dávamos um empate técnico. Se você pegar todas as pesquisas feitas na eleição de Vitória, a nossa foi a mais próxima do resultado. Só que o nosso resultado dizia que o candidato que ia ganhar era um e o candidato que ganhou foi o outro. Mas quando você pega a margem de erro da pesquisa, você vê que a nossa pesquisa não estava incorreta. Ela estava correta. Ela só não foi capaz de dizer quem venceria, mas estava dentro da margem de erro. E um outro critério que é muito importante considerar é que é o critério de intervalo de confiança. Normalmente os institutos trabalham com 95%. O que quer dizer esse intervalo? Esse intervalo quer dizer o seguinte: se eu fizer aquela pesquisa com a mesma amostra, da mesma forma, 100 vezes, 95 vezes o resultado vai estar dentro da margem de erro estipulada. 5% pode variar. Então, é bom que as pessoas saibam o seguinte: pesquisa é informação, ela, majoritariamente, ela acerta, mas ela pode não acertar. Então, as pessoas têm que se dar conta do seguinte: urna é urna, pesquisa é pesquisa. Pesquisa serve como informação. Tá certo, Zé Luiz, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando um pouco sobre essas projeções eleitorais e vamos falar um pouquinho dos municípios, né? Vamos. Os municípios aí, a gente está já prestes a uma eleição no ano que vem. Como que os prefeitos estão sendo avaliados pela população? Como que a gente vê como está se caminhando a já uma campanha, né? Porque existe já uma pré-campanha, né? Velada, mas existe. Já existe, a campanha já está aí, já está na rua. Já está posta. Já está posta. Tá certo. A gente volta já já com o programa Jogo Limpo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico. José Luiz, comentamos um pouco aí sobre o cenário federal, né, a nível Brasil, um pouco também sobre o cenário a nível estadual. Agora vamos falar dos municípios, né, que são os, digamos assim, os maiores interessados, talvez nesse momento de eleição, né, quando você fala em eleição, porque estão aí prestes a participar de uma eleição, né, no ano que vem. Começar por Vitória, que é a capital do estado, né, o prefeito Luciano Rezende. Como que está a avaliação do prefeito Luciano Rezende? Teve uma pesquisa recente, né? Tem uma pesquisa recente que apareceu aí, fizeram algumas simulações para a eleição e o prefeito ficou atrás do ex-prefeito Luiz Paulo, que já foi a disputa que houve em 2012. Ao que tudo indica, se o Luiz Paulo efetivamente for candidato, me parece que é, nós teremos uma reedição da eleição de 2012 com o Luiz Paulo disputando com Luciano. Há um ano da eleição, me parece que Luiz Paulo está numa situação um pouco mais confortável que a de Luciano. Mas, como a gente sabe, a eleição é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, né? Em 2012 mesmo, Luiz Paulo liderou boa parte do processo e acabou no final perdendo a eleição. Quais são os outros possíveis candidatos em Vitória? A gente tem alguns nomes já jogados. Tem, as pessoas falam muito o Lelo, que é do PMDB, que já se colocou como candidato. E é o partido do governador, Paulo. É o partido do governador. Estão começando a falar no Amaro Neto, que transferiu seu título para a Vitória.
mas o Amaro Neto é do PPS, Partido do prefeito Luciano partido do Rezende. prefeito Luciano, ele é deputado estadual. Se ele sair do PPS, que ele pode fazer isso até abril, provavelmente o PPS vai pedir o cargo dele. Não sei se ele vai fazer isso. O PT deve ter um candidato. A pesquisa que nós falamos testou o nome de João Coser, mas eu não... As conversas dizem não será ele o candidato. Pelo PT, eu só disse. Pelo PT. O deputado Enivaldo dos Anjos transferiu também seu título para a Vitória. Se diz candidato à Vitória, também pode disputar. Não tem base na cidade, mas... Não tem base eleitoral aqui, não tem mas... base, a base eleitoral dele é em Barra de São Francisco. Mas está colocado e, efetivamente, as pessoas o conhecem. Ouvi dizer também que Nilton Baiano pode voltar a ser candidato. Quer dizer, e aí dentro do PSDB, se o Luiz Paulo não for o candidato, tem aí nomes novos, Sérgio Majestic, Fabiano Contarato, que se filiou há pouco tempo, o próprio vice-governador. Mas me parece que o PSDB, com as pesquisas indicando a força do Luiz Paulo, vai acabar definido por ele mesmo como candidato. Acaba sendo uma pressão para que ele também seja candidato. Exatamente. Tá certo. Agora, sendo um pouco de Vitória, vamos para Vila Velha, que é coladinho ali com a capital. Vila Velha, atualmente com o prefeito Rodney Miranda. Como está a avaliação do prefeito Rodney lá? Quando nós fizemos lá em março, a avaliação dele não está... Aliás, a avaliação de todos os prefeitos não está boa. Digamos o seguinte, né? Tem uns que estão mais mal avaliados que outros, mas todos estão mal avaliados. Não existe, vamos dizer assim, não existe um que você fala, esse está bem avaliado. Nós fizemos avaliação nas 4 da Grande Vitória e nos 3 maiores do interior, Cachoeira, Linhares e Colatina, e não existe prefeito com boa avaliação. Então, ocorre também em Vila Velha. Em Vila Velha, os nomes que circulam são os nomes de sempre. Max Filho, que já foi prefeito, Neucimar, que já foi prefeito, Hércules, que já foi candidato algumas vezes. É deputado, né? Deputado estadual. Deputado estadual. O deputado Rafael Favato, que algumas pessoas também dizem o nome dele. Quer dizer, nós, quando fizemos as pesquisas, testamos o Amaro Neto lá, que tinha muita força, inclusive, na pesquisa lá. Ele agora veio aqui para a Vitória, uma outra... Que descarta já a possibilidade dele ser descarta candidato a lá em Vila possibilidade Velha. de ser candidato lá. Mas, a princípio, o senhor A acha princípio que... é um cenário complicado para o prefeito. complicado também lá. A princípio, também lá. Ou Lá seja, até um pouco mais do que aqui em Vitória. como nós não temos uma pesquisa ainda atual, né, lá do município, mas com a baixa avaliação do prefeito Rodney Miranda, só acho que abre mais possibilidades para o prefeito anterior, para os prefeitos anteriores, no caso, Neucimar e Max? Ou não? Na verdade, Vila Velha tem procurado um prefeito, né? E a crise financeira colocou o prefeito Rodney muito, não sei se a palavra paralisado é correto, porque ele tem trabalhado, mas com dificuldade de gestão mesmo. De gestão mesmo, né? Para gerir a cidade. E aí a gente não sabe, quando começar a eleição, se o governo vai ajudá-lo. Essas coisas... Ainda são só especulações, ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Né? É certo que o governador Paulo Artung foi muito importante na eleição dele. Então não sei se o governador novamente vai se esforçar para tentar reelegê-lo. Né? Indo para o município também vizinho ali, Cariacica, né? Ainda dentro da Grande Vitória. Cariacica, o prefeito Juninho apoiou, né? Mesmo sendo do partido do prefeito Luciano Rezende, que apoiou o ex-governador Renato Casagrande na campanha para governador, o prefeito Juninho, ele apoiou o governador Paulo Artung. Então, pelo menos se espera um apoio aí para uma possível reeleição. Como está Cariacica nesse cenário? Também com um prefeito que não está tão bem avaliado. Né? Cariacica tem um candidato que, se for candidato, pode dar trabalho para o Juninho, que é o Helder. Né? Então, se o Helder for candidato, o Juninho vai ter trabalho. E Cariacica é um município onde a gente tem mais insegurança em fazer avaliação, que o voto lá muda com alguma velocidade. Pode mudar com alguma velocidade. Além do Helder, também lá, as possibilidades lá de Cariacica, além do Helder, Marcelo Santos? Marcelo Santos, que já foi candidato também, Sandro Locutor. Eu acho que, a princípio, eu vejo esses nomes. Não sei que o PT, que se não for o Helder,
surja com algum novo nome. Na eleição também. anterior, colocou a Lúcia Dornelles. Foi a Lúcia Dornelles, que era então deputada que era então deputada e que hoje está na Délis. Na Délis. Indo agora para o município de Serra, né? Prefeito Aldifas Barcelos, como que está o prefeito Aldifas lá na Serra? Também não está bem avaliado, né? Também não está bem avaliado. E lá nós temos deve voltar a ter a disputa que está ocorrendo desde 2008. Em 2008 o Aldifas não foi candidato, mas ele era o prefeito, queria ser candidato à reeleição, estava dentro do mesmo partido do deputado Sérgio Vidigal. O deputado Sérgio Vidigal dominava o partido, foi candidato, venceu a eleição com incríveis 96, alguma coisa por cento de votos válidos. Um número assim absurdo. Muito alto, né? Para uma cidade grande dessa. Mas na verdade não teve, ele disputou, não teve muita concorrência, né? Não sei nem se você lembra, o candidato que concorreu com ele, se não me engano, era João de Deus, que o pessoal falava. Eu não me recordo também do nome. Então, deve ter, ao que tudo indica, essa disputa poderá ocorrer novamente. Apesar da gente ouvir falar que o deputado Sérgio talvez não seja candidato. E tem correndo por fora o Vandim Leite. Vandim Leite, ex-deputado, que era do ex-secretário de PSB, esportes. foi para o PSDB agora, e que na pesquisa que nós fizemos, aparece assim, se Sérgio Vidigal e se Aldifas forem candidatos, ele pode forçar um segundo turno. Ou pode até, como já ocorreu em outras eleições, virar um candidato forte em função da briga entre o ex-prefeito Vidigal e o atual Aldifas. No PT temos também o ex-deputado Roberto Carlos, né, que foi candidato ao governo do estado também. Temos o Roberto Carlos e temos o ex-vice-governador Givaldo. Givaldo um também. dos dois também tem base na Serra. Também tem base na Serra e um dos dois pretende ser candidato. E aí a gente tem que efetivamente esperar para ver, porque lá talvez seja o lugar onde já esteja mais predeterminado. Se Aldifas e Vidigal forem candidatos, a depender de como o Vandim se saia, a disputa é entre os dois mesmo. Né? Tá certo. Zé Luiz Rico, eu quero te agradecer muito pela sua participação no nosso programa, discutindo um pouquinho, conversando um pouco, né, sobre essas especulações mesmo políticas, né, que mesmo a gente está vendo aí que temos ainda um ano da próxima campanha, aliás, da próxima eleição, né, os números já mostram como que está mais ou menos o cenário. Muito obrigado pela sua participação. Estamos à sua disposição, agradeço aí o convite e vamos em frente, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos ver como você acena nos próximos capítulos, exatamente. Né? Muito obrigado, Zé Luiz. Tá bom. Um abraço. Um abraço. E o nosso entrevistado de hoje foi o diretor do Instituto Futura, José Luiz Rico, que também é especialista em leitura de pesquisas eleitorais. Fez aí uma leitura, né? Mostrou um panorama da conjuntura política atual dos municípios da região metropolitana, do Espírito Santo e também a nível Brasil. Bom, você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. E é muito simples, basta enviar um e-mail para a gente. contato@fabianoRossi.com.br. O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. Endereço imagem.tv.br/ao vivo. Nós temos ainda 2 reprises diárias, caso você não consiga assistir na quarta-feira. Todos os dias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite, você acompanha também a reprise do programa Jogo Limpo durante aí uma semana. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Tchau!